Ok? Uma boa noite a todos vocês. É que com muita alegria e em meio a tantas dificuldades que a gente chega ao nosso último encontro, né? Para fazer uma brevíssima retrospectiva, ao longo dessa caminhada a gente quis trazer para vocês pontos específicos e importantes da nossa fé. Então, desde os primeiros encontros, quando falamos sobre que um Deus que quer se comunicar conosco e nós que respondemos a esse chamado por meio da fé, falamos sobre os pontos da nossa fé, os credos que professamos, que são aqueles que todo domingo na Santa Missa, após a homilia do Padre, a gente professa, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, até o finalzinho do credo. Posteriormente, a gente trabalhou os sacramentos, né? Falamos do que são sacramentos, né? Que são sinais visíveis de graças invisíveis, que são antecipações da graça de Deus na nossa vida, nos acompanham desde nascer ao morrer, né? Batismo, quando a gente nasce, a Eucaristia, que é o nosso alimento, a Crisma, que é o nosso amadurecimento, a penitência, né? A confissão, que é o remédio quando a gente adoece ao longo da caminhada, o matrimônio e a ordem, que são serviços que prestamos ao longo da caminhada, e a unção dos enfermos que nos assiste nos momentos finais da nossa vida, ou seja, são graças de Deus que nos acompanham do nascer ao morrer na nossa vida. E por fim, nas últimas vezes a gente trabalhou sobre o decálogo, que são o quê? Os mandamentos da lei de Deus, que são, como a gente falou, uma espécie de regras de conduta, né? Que são como uma espécie de formas de como devemos ser, viver e, digamos assim, Deus nos ama e a gente tem que corresponder. Era a palavra que eu estava buscando. A forma como devemos corresponder a esse amor de Deus. E hoje a gente vai trabalhar o último ponto do catecismo, que fala sobre oração. O que seria oração? Oração nada mais é do que a forma, o canal, o meio pelo qual nos comunicamos com Deus. A forma, o meio pela qual recebemos, somos atendidos e recebemos a graça e a força necessária para bem observar os mandamentos. Porque se fosse depender da força de cada um de nós aqui, a gente seria incapaz de observar qualquer daqueles mandamentos da lei de Deus. A gente não seria capaz de honrar pai e mãe, a gente não seria capaz de não matar. Mas Deus, por meio da sua graça, nos auxilia ao longo da vida cristã. E a forma pelo qual nos comunicamos e somos atendidos é por meio da oração. Então, de uma forma sucinta, o que é a oração? Oração é o meio e a forma pelo qual nos comunicamos com Deus. É o meio e a forma pela qual somos atendidos nas nossas preces, a forma pela qual somos ouvidos pelas nossas ações de graças, pelos nossos clamores, pelos nossos louvores. Mas é importante frisar, né? E isso quem falou foi o santo, que é doutor da igreja, chamado Santo Afonso Maria de Ligório. Nesse livrinho dele aqui, chamado A Oração,
ele aborda alguns pontos pelos quais devemos, digamos assim, vivenciar, como devemos vivenciar essa vida de oração. Muitas pessoas acham que a oração deve ser, eu estou passando por uma dificuldade, né? Aí eu tento resolver tudo, aí nada dá certo. Aí tem aquele ditado popular que o pessoal diz: agora só me resta rezar. Está tudo errado. Está totalmente errado. Porque a gente inverte simplesmente a lógica das coisas. A gente primeiro tenta, pelas nossas forças, a gente tenta resolver uma situação que está fora. A gente tenta resolver uma situação que está fora do nosso alcance. A gente tenta resolver uma situação que está fora do nosso alcance. O microfone. Deixa eu tentar falar um pouquinho mais alto. Não sei se vai sair na filmagem. Deixa eu tentar. Oi, só. Pronto. Agora resolveu. A gente tenta resolver uma situação que está fora da nossa possibilidade de resolver. Mas a gente, por soberba nossa, a gente procura vivenciar e resolver a situação. Mas é o que acontece. A gente Tá ruim mesmo. Deixa eu tentar falar mais alto. A gente tenta resolver a situação, mas acaba quebrando a cara. Aí a gente vai aqui atrás de Deus para rezar e espera que Deus resolva. Diz, eu já tentei de todas as formas resolver a situação, não consegui, agora está na mão do Senhor. A gente ainda vai com essa meio que com essa prepotência. Só que está tudo errado. Porque a gente tem que colocar, seja qual for a nossa necessidade, a gente tem que colocar primeiro aos pés de quem tudo coordena, de quem tudo pode e de quem tudo resolve. Lembra que no último encontro eu falei que para a gente estar aqui é preciso uma série de coisas acontecerem para tudo dar certo para que a gente esteja aqui? Que na realidade, na vida da gente, praticamente são pouquíssimas as coisas que dão errado, né? Ou seja, a pessoa que sustenta tudo isso que a gente está vendo, né, é a pessoa que é capaz de resolver, seja qual for o problema. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender, como Santo Afonso disse, que a gente tem que entender a necessidade que temos de orar, o valor que tem a oração e a forma que devemos orar, né? Então eu vou falar de uma forma breve, né? Até porque, como eu disse a vocês, se fosse para a gente se aprofundar, a gente ia ter que passar dias e dias falando só sobre oração. Mas eu julgo que o que eu vou tratar aqui é o básico que vocês precisam saber para vocês levarem mais a sério. Não estou dizendo que não levem, mas eu estou trazendo elementos novos para que vocês coloquem em prática na vida de vocês e que vocês vivenciem, de fato, uma vida verdadeira de oração. Então, diante de qualquer coisa, a gente precisa entender que a gente necessita de orar. Como assim, Rodolfo? A gente necessita. Como eu falei há pouco, sem a força e a graça de Deus, simplesmente a gente, sem que Deus nos sustente, a gente não para, é igual um saco vazio que não para em pé. Ou seja, se Deus retirasse a sua graça, o seu sustento, o seu toque da vida da gente, é como que um sopro de vida se esvaía, né? Sairia completamente do nosso ser. Então a gente precisa dessa permissão de Deus para que a gente simplesmente viva. E mais ainda, para que a gente observe
seja qualquer a coisa que seja dita boa. Como assim? Lembra que eu falei sobre 10 mandamentos que a gente tem que observar? Né? São 10 mandamentos que a gente tem que observar. Repito, se não fosse pela graça de Deus, por nossa própria força, a gente não conseguiria observar nenhum deles. Nenhum. Mas Deus, por misericórdia, por graça, Ele nos dá a força necessária, a qual chamamos de graça, para que a gente consiga observar, para que a gente... Oi. Agora parece que vai fazer assim. São forças que Deus nos dá para que a gente consiga observar, né, vencer as tentações e que a gente possa ter uma intimidade com Deus. Ou seja, se a gente não tiver essa vivência, a gente não consegue, digamos assim, uma amizade, uma vida de intimidade com Deus. Eu vou trazer aqui só para vocês verem, são curtinhas passagens bíblicas que falam de uma forma sucinta sobre a oração, sobre a necessidade e sobre o valor dela. Está lá em João que Deus fala, Jesus fala: porque sem mim nada podeis fazer. Olha o que Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer. E mais um ele diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, Jesus contou uma parábola que devem orar sempre e nunca parar. Uma terceira: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembra que eu falei agora há pouco? Se não for a ajuda de Deus, a carne é fraca e cai em tentação. Então, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para que não caís em tentação. E tem uma conhecida demais, a gente vê muito em vidro de carro: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se for o auxílio de Deus, com o auxílio de Deus, eu posso qualquer coisa. Ou seja, a força que Deus me dá na oração, ela faz com que eu observe e consiga qualquer coisa. Eu acho que tem outra palavra que Jesus diz o seguinte: que se realmente tivesse uma fé pequenina, né, como um grão de mostarda, você seria capaz de transportar uma montanha de um canto para outro. Ou seja, é até uma forma que ele fala que a nossa fé é pequena, né? Então, assim, são pequenas palavras que falam sobre a necessidade. Ponto. A gente precisa rezar. Aí eu já faço o primeiro questionamento: como é que está a nossa vida de oração? O nosso dia todinho, eu dedico quantos minutos do meu dia para rezar, para conversar e para pedir a força de Deus na minha vida? Não precisa me responder. Fica aí o questionamento e você responde intimamente. Ou seja, Jesus disse: porque sem mim nada podes fazer. Lembra que eu falei aquela historinha que a gente tenta resolver tudo primeiro e no final, né? Agora só nos resta rezar. Eu quero que vocês esqueçam isso. Eu quero que vocês rezem primeiro e depois tentem resolver com o auxílio daquele a quem tudo pode, a quem tudo cria, a quem tudo sustenta. E segundo, a gente tem o valor da oração. Ou seja, olha o que Jesus diz: pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e vos será aberto. Olha a importância de se rezar. Jesus disse que pedi e vos será dado, buscais e achareis,
bateis e vos será aberto. Ora, o negócio, a gente tem necessidade de rezar, porque se a gente não rezar, a gente simplesmente não consegue observar nada de bom na nossa vida. Segundo, o negócio é bom, porque o próprio Jesus Cristo está dizendo que se eu pedir, me será dado. E ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Ou seja, esteja como estiverem cansados, estejam como estiver a dificuldade que estiver passando, e ele diz: eu vos aliviarei. Olhe a importância, olhe o valor que tem a oração. É por meio dela que conseguimos as graças, é por meio dela que superamos as adversidades, é por meio dela que diz o salmista, o Davi: invoco o Senhor, digno de todo louvor, e fico livre dos meus inimigos. É por meio da oração, por conta do valor que ela tem, que todos os inimigos não me atingem. Ou seja, é quando pedimos, é por meio dessa oração valorosa, que as coisas do inimigo não nos atingem. Olhem o valor da oração. E necessidade de rezar, o valor que a oração tem. E por fim, Rodolfo, tá ok. Eu sei que eu necessito rezar. Ok. Beleza. Eu sei que a oração tem um valor. Eu sei que ela é importante porque são as forças que Deus me dá para me encaminhar e vencer as tentações e alcançar as graças e o inimigo não me atingir. Ok. Mas como é que eu rezo? Como a forma que eu tenho que rezar? Que são as condições, o que Santo Afonso chama as condições. Ele fala por quem devemos rezar, o que devemos pedir, e que devemos rezar com confiança, humildade e perseverança. Por quem devemos rezar? Ora, primeiramente por nós mesmos, pela nossa salvação, pela nossa santificação. Segundo, pelos nossos. Quando eu falo dos nossos, eu falo a nossa família. Ou seja, a gente tem que meio que uma obrigação, principalmente os pais, eles têm a obrigação de rezar pelos seus filhos. Como assim? Quando Deus nos dá os nossos filhos, Ele nos confia almas para que a gente conduza-os para o céu. Então não tem como fazer isso a não ser pedir na graça e o auxílio divino. E também rezar pelo Papa, pelas pessoas que nos ofendem, rezar pelos padres, rezar pelos nossos amigos, enfim. A gente tem esse poder de rezar e interceder uns pelos outros. O que devemos pedir? Ora, a gente tem que pedir a Deus graças e coisas e forças que nos ajudem na nossa vida de salvação. Se eu for para Deus e dizer: Senhor, me ajuda a ganhar na Mega Sena, Deus sabe que se você ganhar na Mega Sena, aquilo pode, ao invés de lhe trazer para perto dele, pelo contrário, você pode pegar aquele dinheiro e usar loucamente, desenfreadamente, em coisas supérfluas, em coisas que vão lhe afastar de uma vivência com Deus. Então Ele nunca vai lhe conceder ganhar na Mega Sena, se isso for para a perdição da sua alma. Então a gente tem que saber pedir, como também quer dizer: Senhor, me ajuda para que aquela pessoa, digamos assim, para unificar aquela pessoa. Você acha que Deus vai te ajudar para você fazer o mal a uma pessoa? Então, assim, o que devemos pedir são coisas que nos ajudem na nossa vida, nossa caminhada cristã, espiritual. Então, assim, a gente tem que pedir: Senhor, dai-me forças para vencer mais um dia, dai-me forças para trabalhar, dai-me forças para criar meus filhos,
Senhor, dá-me saúde, livra-me do mal, livra-me dos meus inimigos, livra-me do vírus, do Covid, enfim, são coisas lícitas e que contribuem para a nossa salvação. Então a gente tem que rezar com confiança. Como assim? Não rezar, Senhor, eu estou te pedindo, mas eu sei que o Senhor não vai fazer mesmo, porque toda vez que eu peço, o Senhor nunca me atende. Realmente, se você pedir já com esse pensamento, você tem que pedir e acreditar. Você já ouviu falar em uma santa chamada Santa Mônica? Ela era mãe de um grande doutor da igreja chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho já ouviu falar, já? Pronto, Santa Mônica era a mãe de Santo Agostinho. Ela rezou anos e anos e anos e anos e mais anos pela conversão de Santo Agostinho. Se Santa Mônica, na primeira oração que Santo Agostinho, na primeira farra que ele fosse, ou na primeira heresia que ele caísse, ou qualquer coisa errada que ele fizesse, ela desistisse de rezar, talvez Deus não tivesse concedido essa graça. Salvo engano, foram mais de 20 anos por baixo. E ela todo santo dia pedia a Deus a conversão do seu filho Agostinho. E hoje ele é um dos maiores santos da nossa igreja. Ele é estudado em faculdades de filosofia. Ele foi o primeiro santo a trazer uma filosofia, uma teologia para a fé cristã. Santo Agostinho. Ou seja, se essa mãe tivesse desistido de rezar, então tem que confiar e acreditar que Deus, e esperar. Às vezes a gente quer que Deus resolva as coisas assim, para ontem. A gente tem que esperar o Kairos, o tempo de Deus. E rezar com humildade. Como eu disse, não com aquela soberba, Senhor, resolva aí e resolva logo. Não, a gente tem que baixar a cabecinha, joelhinho no chão e, como disse, acreditar. E perseverar. Lembra quando eu falei que Santa Mônica rezou mais de 20 anos? Perseverar, não desistir, acreditar. E se for para o nosso bem, para a nossa conversão, Jesus vai nos conceder a graça. No momento certo, não no nosso. Eu trouxe uma leiturazinha aqui bíblica, só para mostrar a vocês a importância dessas três coisinhas: confiança, humildade e perseverança. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. Diz assim: cura da filha de uma mulher cananeia. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando, prestem atenção: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se e diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: não fica bem tirar o pão dos filhos e atirar aos cachorros. Ela insistiu: isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Olhem que nessa passagem está totalmente explícito essas três características de como devemos rezar: confiança, humildade e perseverança. Para situar vocês no momento histórico e no que representa essa leitura, o povo cananeu era um povo que não fazia parte dos judeus. E naquele tempo os judeus se achavam, que assim era prometido por Deus, o povo prometido.
Então eles não se misturavam com qualquer outro povo. Então, desde já o cananeu era um pagão, era uma pessoa que não estava entre os escolhidos. Mas essa mulher, ela quebrou essa primeira barreira, ou seja, ela humildemente, ela foi atrás de Jesus, gritando, ou seja, ela tomou a iniciativa, ela gritou, ela humildemente, ela gritou. E Jesus o quê? Não deu trégua a ela. Quantas vezes são as vezes que a gente reza e que simplesmente a gente não obtém resposta? A gente já o quê? Desiste, né? Muitas vezes Deus está testando a nossa fé. Mas o que a mulher fez? Ela desistiu quando Jesus não atendeu ela? Não, né? E os discípulos dizem: Senhor, espere, que ela está gritando atrás da gente. E Jesus disse: eu não vim senão para os filhos de Israel, o povo judeu. Mas mesmo assim a mulher fez o quê? Olha isso. Ela se aproximou. Ou seja, ela, além de procurar, de não desistir, ela insistiu. Ela se aproximou. E o que foi que ela fez? Se prostrou aos pés de Jesus. Olha a humildade dessa mulher. Ela se atirou nos pés de Jesus. E rogou, pediu de novo: Senhor, tem piedade de mim, que minha filha está endemoniada. E o que foi que Jesus disse? Não fica bem tirar o pão dos filhos dos judeus para dar aos cachorrinhos, que são povos pagãos. Mas olhe a confiança e olha a perseverança. Olha que ela não desistiu. Ela insistiu, se prostrou, rogou e, mesmo com a resposta, mesmo Jesus aparentemente ignorando e Jesus dando uma resposta que provavelmente poderia desiludi-la e fazê-la desistir, era o que? Tem aqui dizendo: ela insistiu. Olha a perseverança da oração dessa mulher. E olha a humildade na resposta. Isso é verdade. Ou seja, ela tem a consciência do lugar dela. Ou seja, ela não está com a soberba achando que é mais do que ela é. Ela sabe o lugar dela. Ela diz: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem, né, na mesa. Aí Jesus, com a atitude de fé dessa, com a humildade dessa mulher, com a confiança dessa mulher, com a perseverança dessa mulher, não teve outra forma senão Jesus concedeu. E Jesus disse: mulher, como é grande a tua fé. E isso traz para a nossa vida. Quantas são as vezes que eu nem rezo, e quando eu rezo eu logo desisto, e quando eu rezo eu quero ser logo atendido, e quando eu rezo com soberba, e eu já desisto na primeira e na segunda vez que eu peço. Essa passagem é muito forte para a gente meditar. E eu deixo até para vocês em casa, leiam de novo. A meditação é isso. Às vezes a gente meditar, a gente tem uma palavra que está meio escondida aqui dentro e que a gente enxerga um ensinamento profundo e que a gente traz para a nossa vida. Ele está em Mateus 15, 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Eu vou colocar lá no grupo, viu? Mas meditem essa palavra e tragam para a vida de oração de vocês. Vocês são como essa mulher? Querem ser como essa mulher? Ou são como aqueles que na primeira oportunidade já desistem? Né? E só para me concluir, para passar para a Bianca, já está praticamente o tempo que eu tinha me programado. São João Bosco, esse é outro livrinho que inclusive eu estou lendo dele no momento. Ele fala sobre um cristão bem informado. Ele fala sobre o dia a dia da vida cristã, prática de piedade cristã. Olha o que ele diz. Né? Aí, quando eu estiver lendo, eu quero que vocês façam um contraste com a vida de vocês. Se vocês fazem isso, se não, se vocês pretendem fazer isso, e se vocês realmente vocês devem fazer isso. Né?
Olha o que ele diz: o bom cristão, ou seja, aquele amigo de Deus, logo ao despertar, deve fazer o sinal da cruz e oferecer o coração a Deus, dizendo: Jesus, Maria e José, eu vos ofereço o meu coração e minha alma. Depois se vestir com toda a modéstia. A seguir, fazer as orações habituais: persignar-se, fazer o sinal da cruz, Pai Nosso, Ave Maria, Glória, um oferecimento do dia, um ato de contrição, ou seja, um reconhecimento dos pecados e pedido de perdão, um credo, uma salve rainha e uma oração ao anjo da guarda. Isso vai começar o dia. Ao longo do dia deve rezar o Santo Rosário e a oração a São José, fazer os atos de fé, esperança e caridade. À noite, antes de dormir, finalizar com o exame de consciência. Lembra que eu pedi para vocês começarem a fazer? E rezar 3 Ave-Marias pedindo a conservação da santa pureza. Um importante conselho: sempre praticar a oração antes e depois do trabalho, da meditação de um livro e de cada refeição. Isso é o básico da vida do cristão. Aí eu pergunto: eu faço isso? Eu lembro pelo menos de rezar um Pai Nosso antes de dormir. No último encontro eu falei sobre os mandamentos, vocês se lembram. E os 3 primeiros mandamentos são exatamente esse ato de fé, essa forma que devemos lidar com Deus, né, para que a gente consiga observar todas as outras. Porque a gente só é capaz de amar o próximo e a si mesmo se a gente amar a Deus. Então a gente quer observar os 3 mandamentos. Você lembra qual é o terceiro mandamento? Guardar domingos e dias de festa. Mas se a gente se aprofundar mais imersamente no que quer dizer esse mandamento, né, a gente sabe que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, né, que era o sábado. O que quer dizer isso? Ele está dizendo que Deus quer que a gente reserve para Ele ao menos 1/7 do nosso tempo. Ou seja, essa prática de oração que São João Bosco está dizendo aqui, que a gente tem que acordar, fazer nossa oração, ao longo do dia fazer orações para que a gente lembre de Deus e molde a nossa vontade a dele, ao final do nosso dia a gente fazer exame de consciência e rezar, e tudo que a gente for fazer oração antes e depois de terminar, isso é o mínimo. Isso é reservar a Deus uma parte do nosso tempo para Deus. O mínimo. Porque a gente só conhece, aliás, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Isso quem está dizendo sou eu, é Santo Agostinho. A gente só é capaz de iluminar, né, a caridade primeiro por meio da fé. A primeira virtude que a gente tem é a fé. É que ela ilumina a nossa consciência, a nossa inteligência. E por meio dela, a gente tem a esperança e adquire a caridade. Que é o que? É o amar a Deus sobre todas as pessoas. Por isso, o primeiro mandamento que a gente tem que observar é o terceiro e o segundo. Para que a gente possa observar o primeiro. Primeiro, a gente tem que reservar um tempo para Deus. Para que a gente possa conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, a gente ama a Deus. Então a gente tem que observar o terceiro mandamento de guardar um tempo para Deus. A gente tem que honrar o nome de Deus, né, que é o segundo mandamento. O que é honrar o nome de Deus? Né? É respeitar, é conhecer, é vivenciar e honrar a todo instante aquele nome. Se aprofundar nele, ter intimidade com ele. A partir desse momento a gente consegue amar a Deus. E quando a gente reserva um tempo para Deus, a gente conhece a Deus, a gente ama a Deus, automaticamente a gente ama a si próprio e aos outros. Por isso que quando a gente reza o Pai Nosso, a gente diz: santificado seja o vosso nome, né? E venha a nós o vosso reino. Essas 2 petições do Pai Nosso estão dentro desses 2 mandamentos. Santificado seja o vosso nome
e venha a nós o vosso reino, a gente está pedindo o quê? Que a gente conheça, que a gente tenha intimidade com Deus, para que a gente possa o quê? Seja feita a vossa vontade, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, até o ponto de quê? De deixar Ele conduzir a minha vida, de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando a gente está rezando o Pai Nosso, que a gente faz essas 3 petições, né? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, eles estão embutidos nos 3 primeiros mandamentos. Ou seja, separar o tempo para Deus, conhecer a Deus e amar a Deus. E por meio disso é que a gente consegue adquirir todas as outras virtudes. Porque, por exemplo, por meio da virtude da fortaleza, né, a gente consegue observar o 5º mandamento, não matar. Quando a gente pede a Deus e consegue ter a virtude da temperança, o que é a virtude da temperança? É usar as coisas, né, de uma forma correta, na justa medida. Quando a gente tem temperança, a gente usa dos bens de forma comedida. Então a gente consegue observar os 6 mandamentos, não pecar contra a castidade, né? Quando a gente reza a Deus, conhece a Deus e ama a Deus, a gente consegue adquirir a virtude da justiça. O que é a justiça? É dar a cada um a justa medida, dar a cada um o que lhe é de direito. Então a gente consegue observar os 7º e 8º mandamentos, que são o quê? Né? Não roubar e não levantar falso testemunho, né? Ou seja, não roubar o que é do outro e não roubar a fama do outro. E quando a gente reza a Deus, a gente também consegue ter a prudência necessária. O que é a prudência? É a reta, né? É a virtude da reta decisão. Prudência o pessoal hoje desvirtua, é porque você não agir, é pagar de isentão. Não vou me envolver com aquilo não, eu sou prudente. Não. Prudente é você agir conforme a reta vontade de Deus. Então, quando a gente consegue ter a prudência, a gente consegue observar o 9º, o 8º, o 7º, o 10º, o 5º, o 6º, porque a prudência é a virtude que ilumina todas as outras. Se eu decido, se eu ajo bem, eu consigo ter temperança, eu consigo agir com justiça, eu consigo ter fortaleza, né? E se eu conheço a Deus e alimento o meu imaginário com coisas de Deus, com conhecimento de Deus e da verdade, eu consigo observar o 9º e o 10º mandamento, que são mandamentos que são de quê? Do pensamento. Não desejar a mulher do próximo e não desejar as coisas alheias. São pecados que vêm na consciência, imaginária. Então, pronto. Vocês estão vendo? Olha a importância de se rezar. Olha a importância de se conhecer a Deus. Olhe a importância, a necessidade que temos na nossa vida de rezar e a forma como devemos fazer isso. Então é basicamente isso que eu queria falar sobre oração. E Bianca vai trazer um pouquinho sobre a oração e sobre o papel de Nossa Senhora nessa oração da vida do cristão. Ok? Então, chamo aqui Bianca para partilhar com vocês um pouquinho sobre Nossa Senhora e o seu papel na nossa oração. Bem, gente, qual seria o papel de Nossa Senhora na história da nossa salvação? Qual seria a importância dela na vida, na nossa vida como cristã? Será que Maria é uma qualquer? Como muitas vezes a gente escuta algumas pessoas falando, Maria, ela é uma qualquer, que Deus escolheu ela como tivesse escolhido qualquer outra. Não. Como Cristo veio para o mundo? Como Ele se tornou carne? Ele veio através de Maria. Deus escolheu Maria. Deus escolheu Maria mesmo antes dela nascer. Ele já tinha a missão, ele já sabia, porque nosso Deus
Ele é supremo. Ele já sabia qual era a missão de Maria. A missão de gerar no seu ventre o nosso Salvador. Maria, ela não é acima de Deus. Ela não é superior a Deus. Mas diante de nós, como criaturas, ela é suprema. Nossa mãe. Diante do seu sim, ela colaborou com a vinda do nosso Salvador. Ela falou: faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim. Deus escolheu Maria porque ela era uma pessoa humilde, porque ela era seguidora da palavra. Quando Maria nasceu, ela foi consagrada já a Deus. Então Deus já sabia que ela teria essa missão. Então a gente nunca pode dizer que Maria foi uma qualquer. Nós não podemos dizer isso. Deus não precisava de Maria. Ele simplesmente é Deus. Ele poderia ter colocado Jesus Cristo na terra e pronto. Mas Deus, Ele escolheu Maria. Ele escolheu ela para que ela viesse, para que ela fosse condutora do nosso Salvador. Ela é a maior seguidora de Jesus Cristo. Ela não pode ser qualquer uma, porque ela é a maior seguidora. Porque quando Jesus foi fazer o seu primeiro milagre, ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Existe mandamento como esse? Ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Então ela é a maior seguidora de Jesus Cristo. Ela é a maior seguidora de Deus. Ela é a maior obediência. E Deus e Jesus Cristo obedeceu a ela. Ele olhou para ela e disse: mas a gente não sabe se foi assim, mas a gente suspeita, né? Como a gente fala com a nossa mãe: mãe, não é minha hora. Chegou a minha hora. Quando ela foi e disse: não existe, acabou o vinho. Acabou o vinho daquele casamento. Filho, acabou o vinho. E agora? Ele vai fazer o quê? Ela sabia que ele tinha o poder de fazer um milagre. Então ali ela já disse: olha, povo, fazei tudo o que ele vos disser. Então Maria não é uma qualquer. Nunca foi e nunca será. Ela é maior do que Jesus Cristo? Não. Ela é maior do que Deus? Não. Na igreja, muitas vezes as pessoas falam que a igreja católica adora mais Maria do que a Jesus. Não existe nenhum documento da igreja católica que diga isso. As pessoas falam, mas não tem como provar. Nós somos obedientes àquela palavra que ela disse: fazer tudo o que ele vos disser. Então Maria, em sua humildade, ela levou Jesus durante toda a sua vida ao templo. Ela que ensinou a ele, mesmo ele sendo filho de Deus, ela sabia dessa missão, mas ela levou Jesus ao templo. A gente sabe que foi ela que ensinou a Jesus a orar. Assim como a gente ensina os nossos filhos, como as nossas mães, nossos pais nos ensinaram, Maria e José fizeram isso com Jesus, porque ele se fez carne. Ele veio ao mundo como homem. Então Maria, eu gosto muito de repetir isso, Maria não é uma qualquer. Ela é a nossa mãe, é a Nossa Senhora. Como
receber o Cristo sem crer em Maria? Como é que a gente vai receber Jesus Cristo se a gente não acredita no tempo em que ele foi gerado? Jesus foi gerado no ventre de Maria. Então, como a gente não vai acreditar? Como a gente não vai seguir a essa mulher que nos ensinou que Jesus é o nosso Salvador, que disse: fazei tudo o que ele vos disser? Ela é nossa Salvadora? Não. Maria não é nossa Salvadora. Nós temos que ter essa consciência disso. Ela é acima de Deus? Não. A presença de Maria foi forte em toda a caminhada de Jesus. Em todo o tempo que Jesus estava pregando, Maria estava com ele. Maria sempre estava com ele na sua humildade. E muitas tem na Bíblia que fala: Maria guardava tudo isso em seu coração, na humildade do seu coração. Na leitura bíblica que fala, a Bíblia, em Lucas 11, versículo 27, enquanto ele assim falava, certa mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: felizes antes, porque ouviram a palavra de Deus e a observam. Em algum momento aqui Jesus está dizendo que Maria não foi importante para ele? Não. Muitas vezes as pessoas pegam essa palavra para dizer que Jesus, nesse momento, ele estava dizendo que Maria não era importante. Mas ele afirma, felizes antes, porque ouvem a palavra de Deus e as obedecem. Feliz também. E o que Maria fez? Ela foi obediente. Ela foi obediente a Deus. E quando a gente reza a Ave Maria, essa Ave Maria foi a salvação do anjo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Não foi uma oração inventada. Todas as nossas orações, elas têm um fundamento, elas estão na Bíblia, e que a gente possa entender que Maria, ela é um canal, ela nos ajuda a também ser servo de Jesus, ser fiel a Ele, amar Jesus acima de todas as coisas, fazer se cumprir a sua palavra. Nós precisamos disso. A gente fica imaginando o amor de Jesus por Maria. Por que a nossa igreja tem tanta fé em Maria? Por que ela pode interceder por nós? Alguma mãe, diante de um pedido de um filho,
ela vai negar? Não. A mãe, ela sempre que ela pode, ela vai fazer o desejo do seu filho. Mas a mãe também repreende. Ela mostra o caminho. E quantas vezes Jesus, ele foi criança, ele foi adolescente, mesmo sendo filho de Deus, ele precisou ter uma mãe e um pai. José foi o seu pai adotivo, mas Maria gerou Jesus no seu ventre. Ela foi a mãe, ela é a mãe do nosso Salvador. E se ela fosse uma qualquer, se ela tivesse outros filhos, se ela tivesse, não fosse a Virgem Imaculada, quando Jesus estava na cruz, está em João 19, 26 e 27. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Nesse momento, Jesus entrega Maria para ser a mãe da igreja. Para a gente entender que nós somos filhos dela também. Que nós, cristãos, que a nossa igreja católica, nossa santa igreja, ela tem mãe, tem pai, tem o Espírito Santo. Nós não amamos Maria acima de Jesus, acima de Deus. Mas nós obedecemos a ela. Nós pedimos a intercessão dela. Então, esse momento de oração que a gente deve fazer. Muitas vezes, como o Rodolfo falou, nosso dia é tão corrido e a gente se esquece. Mas Deus, em nenhum momento, Ele esquece de nós. Às vezes tem alguns vídeos que o pessoal manda, aqueles vídeos prontos, eu nem gosto de repassar, mas tem uns vídeos interessantes. Que tinha um que era um memezinho, a mulher, ela tinha muita coisa a fazer durante o dia, ela cuidava do filho, cuidava da casa, e Jesus era o tempo todo do lado dela. É agora que a gente vai conversar? É agora que a gente vai... Você vai falar comigo agora? Não, agora não, que eu estou ocupada, eu tenho que fazer o almoço dos meninos. Não, agora não, porque eu tenho que fazer o almoço do marido. Eu tenho que fazer as tarefas, tal. De noite, no final do dia, aí Jesus dizia, pronto, agora que você vai dormir, a gente vai conversar. Ela dizia, eu estou muito cansada. E ia dormir. Muitas vezes, isso acontece com a gente. Tem tanta coisa para fazer durante o dia que a gente esquece. Tudo, em alguns momentos na nossa vida, tudo para Cristo, a gente tem que ser rápido. Tudo para Deus tem que ter tempo. Vamos terminar logo a reunião porque 7 horas a gente tem que sair. Não, vamos terminar logo. Por quê? Tudo para Deus tem que ter aquele tempo terminando. Se a gente vai para a missa, se o padre se prolongar na homilia, vou nada para a missa daquele padre, ele fala muito. O padre Antônio, quando celebrava aqui, ele dizia que, quando ele celebra, em uma das homilias dele, ele falou assim, muitas vezes as pessoas estão tão agoniadas para a missa terminar, que a gente diz assim, vão em paz que o Senhor vos alcance, porque nem a bênção final as pessoas esperam. Porque tudo para Deus tem que ser rápido. Mas a gente passa em maratonas de séries. Eu digo por conta própria, porque eu gosto muito de assistir série. Eu já passei a noite assistindo uma série. Cada capítulo são 40 minutos em média. 40 minutos você assistindo um filme. Mas se a gente passar 40 minutos o padre falando, a gente já fica, o que o padre está falando? Tudo é cansativo quando é para Deus. Porque a gente
não cria esse hábito de sempre rezar. Eu fico imaginando Maria ensinando a Jesus a rezar, ela sabendo que ele era o prometido, que ele estava ali temporariamente com ela, porque o anjo anunciou a ela, e ela sabendo que mesmo ele sendo o Salvador, mas ela ensinou a Jesus. José ensinou uma profissão a Jesus. Maria, na primeira vez que Jesus era criança, acho que entre 10 e 12 anos, 12, né? Ele se perdeu num tempo e ele estava no meio de doutores falando da palavra de Deus. E Maria disse: você deixou a gente preocupado. Na Bíblia fala bem bonitinho, né? Mas a gente sabe como é mãe, né? Diz: menino, tu deixou a gente preocupado. E ele disse: você não sabe que eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai? E Maria, humildemente, guardava tudo em seu coração. Maria foi humilde todos os momentos. E que a gente possa correr atrás dessa humildade em nosso coração, nas nossas atitudes. É importante que a gente passou muito tempo, mas eu entendi, até como o Rodolfo falou, quanto mais a gente conhece a Igreja Católica, mais a gente sabe que a gente está no lugar certo. Se um dia você mudar de religião, não diga que você não conheceu Jesus. Não diga que a Igreja Católica acredita mais em Maria do que em Deus. Porque isso é mentira. Em nenhum momento da nossa igreja foi falado ou foi estudado isso. Maria é a nossa mãe, é a nossa Senhora. E que a gente possa entender o papel de importância dela na nossa salvação. Que a gente possa pedir a intercessão dela, para que a gente seja firme na caminhada de Deus, para que a gente não tenha preguiça de vir para a missa, para que a gente não tenha preguiça de rezar, que a gente crie o hábito. Eu fiz a oficina de oração, que nessa oficina de oração eles ensinam a sagrada meia hora, para que a gente possa, eles começam com 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, até você chegar, você ter a sua sagrada meia hora durante o dia. A gente acha que é fácil. Meia hora no instante se passa. Aí você reza um texto, lê uma leitura bíblica e diz assim: Senhor, muito obrigado por isso, por isso. Pronto. Quando você olha no relógio, porque a gente começa a se policiar. Aí, eita, passou só 10 minutos. É que quando você está pensando apenas no tempo, depois que você se entrega na oração, 40, 1 hora, isso já é fichinho. Mas se a gente consegue, pelo menos um período do dia, fazer nossas orações, a gente vai chegar perto da nossa salvação. Primeiro a oração, depois a obra. Porque a fé sem obra será morta. Se a gente reza, mas faz o mal ao próximo, aquela reza não adiantou de nada. Então que a gente possa entender a importância de Maria na nossa vida, a importância da oração, e que a gente possa
cada dia mais ser filho na nossa igreja. Amém? Vamos agora para os nossos avisos.